Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a todos que nos acompanham, a todos que nos assistem, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, na paz do Senhor Jesus. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Gênesis capítulo 37, versículo 5, está escrito: Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Também agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado seus afazeres, cancelado seus compromissos para meditar conosco na palavra de Deus. Eu peço a você, amados, que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Meus amados, nós estamos nesta oportunidade diante de um texto que descreve a história de um jovem sonhador. A história de José. Louvado seja o nome do Senhor. Uma história que nos leva a pensar, nos leva a refletir, nos leva a meditar que Deus, quando Ele tem um projeto na vida do ser humano, aconteça o que acontecer, Ele cumpre porque Ele é fiel com a sua palavra. Ele mesmo disse que passarão céus e terra, mas a sua palavra permanece fiel. Ele também nos deixou escrito que os inimigos do homem não são de longe, são os da sua própria casa. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou lhe dizendo isso? Louvado seja Deus. José tinha sonhos. José tinha planos de Deus. José tinha projetos do Senhor. José era um filho amado por seu pai. Por isso que a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos honrar pai e mãe para que os nossos dias se prolonguem sobre a terra. Você quer ir além? Você quer ter os seus projetos realizados? Você quer viver os sonhos de Deus na sua vida? Honre os seus progenitores, porque você comerá o melhor da terra. Você irá viver muito tempo. Os seus dias serão acrescentados. Louvado seja o nome do Senhor. José era este jovem sonhador. Não é proibido você sonhar. Você sonha, mas quem realiza os projetos na sua vida, na minha vida, é o próprio Deus. Você sonha e Deus realiza o seu sonho de acordo à sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a história de José,
José, para chegar até onde chegou, José, para viver os sonhos de Deus, José, para ter os seus projetos realizados pelo próprio Deus. Não pense que foi fácil. Muitas vezes, nós queremos ter os nossos objetivos alcançados. Muitas vezes, nós queremos ter os nossos projetos realizados. Mas a gente não toma uma iniciativa. A gente não quer sofrer. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não quer enfrentar dificuldade em nossas vidas. Veja a história desse jovem. Analise a história desse jovem. A sua trajetória. Não pense que José, para chegar a ser governador do Egito, não pense que foi fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos de José tentaram frustrar os planos do Senhor na vida de José. Os irmãos de José perseguiram a José ao ponto de tentá-lo tirar a vida de José. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Deus, amados, quando Ele tem um plano na vida de alguém, quando Ele tem um projeto a executar na vida de alguém, quando Ele tem algo para fazer na vida de alguém, você pode passar pelo vale da sombra da morte. Você não vai morrer enquanto Deus não cumprir os seus projetos na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, Deus é fiel com a sua palavra. Deus é fiel com aquilo que Ele promete. Deus é fiel se Ele prometeu algo para você. Fique tranquilo, descanse. Por mais que se levante pessoas contra você, para tentar destruir, para tentar frustrar, para tentar desfazer o plano de Deus na sua vida, eu quero dizer que não vai conseguir. Não vai obter sucesso. José aqui era para receber o apoio dos seus próprios irmãos. Por isso é que eu lhe disse, lá no início, que a palavra de Deus, ela nos diz que os inimigos do homem não estão longe, são os da sua própria casa. Quem talvez poderia lhe dar a mão são quem mais lhe critica. Quem poderia lhe dar uma palavra de ânimo para que você não desistisse dos teus sonhos são realmente aqueles que dizem para, porque não vai dar em nada. São aqueles que te desestruturam. Louvado seja o nome do Senhor. Colocam palavras negativas para dizer para você que você não vai chegar a lugar algum. Com a vida de José não foi diferente. Os irmãos de José, que poderiam apoiar aquele jovem, que poderia dar mão para aquele jovem, louvado seja o nome do Senhor, foi os próprios destruir, tentar acabar com a vida de José. Mas mesmo diante de tantas rejeições, mesmo diante de tantos conflitos, José não desistiu dos seus projetos. Eu quero lhe dizer uma coisa neste momento. Se você tem um projeto, se você tem um plano, se você tem objetivos de chegar aonde você pretende chegar, coloque nas mãos do Senhor. Coloque diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O trajeto pode até ser difícil, mas não é impossível. Porque a palavra de Deus é fiel. Não há nada impossível para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os irmãos de José tentaram de todas as formas acabar com os sonhos desse jovem.
Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós não vamos aqui entrar em todo o mérito da história de José. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos um tempo bem resumido. E todos nós conhecemos essa história. Todos nós conhecemos essa história, a perseguição que esse jovem passou, tudo isto por causa de um sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa de um sonho, José viveu na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, muitas perseguições. José sonhava, e o sonho de José era do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, José sonhou e relatou aos seus irmãos. Muitas vezes, amados, os nossos sonhos, nós devemos ter bastante cuidado com quem nós vamos compartilhar as nossas ideias, os nossos projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos saber com quem nós vamos compartilhar os nossos momentos. Louvado seja Deus. Porque quando tem alguém para nos dar a mão, quando parece um apenas para nos dar a mão, parece mais de 10 para tentar nos desorientar, para tentar dizer que os nossos projetos não vai dar em nada. Louvado seja o nome do Senhor. Com a vida desse jovem aqui, não foi diferente. José sonhava, José tinha planos. Deus tinha projeto na vida de José. Deus tinha projeto a executar na vida desse jovem. Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais me entristece é porque os irmãos de José eram aqueles que poderiam ajudar José a tomar uma decisão, incentivar a José. Mas não foi assim, amados. Não foi assim que a história aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. José teve o sonho, relatou a eles, e eles não acreditavam nos sonhos de José. Louvado seja o nome do Senhor. José relata a eles que eles estavam no campo, atando feixe, e o feixe de José se levantava perante a eles. O feixe deles e se colocava em pé. Aquilo ali irritava os irmãos de José. Porque quem não tem sonhos, quem não tem projeto, ele se incomoda com tudo que você vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquilo ali irritava os irmãos de José, a ponto de eles pegarem José e lançarem José em uma cova. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Deus não desampara os seus escolhidos. Deus não desiste dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tentaram tirar a vida de José. Todos nós conhecemos essa história. E todos nós sabemos que quando José foi lançado naquela cova, naquela cisterna, louvado seja o nome do Senhor, Deus providencia o socorro para José. Deus providencia a saída para José. Louvado seja o nome do Senhor. Os ismaelitas aparecem e eles vendem José pensando de fazer uma maldade contra José. Moral da história: José foi parar no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. José
foi colocado como prisioneiro, como escravo. Louvado seja o nome do Senhor. José foi vendido para o oficial da guarda egípcia, cujo nome era Potifar. José foi parar na casa de Potifar. Eu estou resumindo a história. Lá todos nós sabemos que José foi tentado pela mulher de Potifar, seduzido a pecar contra seu Deus. Só, meus amados, que não importa onde a gente esteja, não é o ambiente que vai nos contaminar. O ambiente não pode contaminar quem é de Deus. Você pode entrar onde entrar. Se você é temente a Deus, se você é obediente a Deus, o ambiente não vai te contaminar. José foi tentado, louvado seja o nome do Senhor, pela própria esposa de Potifar. Veja, queridos, que o diabo ele age de todas as formas para tentar destruir o escolhido, acabar com a vida de um escolhido. Não pense que o diabo tenta uma vez e ele desiste, não. O diabo ele é estrategista. Ele persegue. Ele não desiste fácil. Ele tenta uma vez, ele não consegue, você pensa que ele desiste? Muitas vezes nós, seres humanos, desistimos, mas o diabo não. Ele tenta uma vez, ele tenta duas, ele tenta três, ele não desiste. Moral da história. Lançaram José na prisão. E aí, talvez o diabo bateu palma. Quero ver agora os sonhos de Deus se cumprir na sua vida, na tua vida. Aí é que ele está enganado. Louvado seja o nome do Senhor. Que mesmo dentro da prisão, José continuou sonhando. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo onde José estava, preso, acorrentado, mas José não parou de sonhar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não deixe as palavras negativas fazer com que você desista dos teus sonhos. Fazer com que você desista dos seus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. José, mesmo preso, continuou sonhando. E resumindo a história aqui em rápidos segundos. José foi tirado daquela prisão. José foi colocado em um mais alto posto. José foi levado ao governador, a ser governador do Egito. Mas mesmo assim, José amava a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca pague com a mesma moeda quem te fez o mal. Nunca dê a mesma recompensa se alguém te fez mal. Não pague com a mesma moeda. Faça o bem porque é mandamento de Deus. José foi parar no Egito, se tornou governador. Todos nós sabemos que veio uma fome. E quem chegaram perante a José? Os próprios aqueles que lançaram José dentro de uma. Para finalizar, Deus vai te honrar no meio dos teus inimigos. Deus vai mostrar que Ele é contigo em meio aos teus opositores. Deus não me esqueceu de você. Fique com essa mensagem e que Deus o abençoe. Em nome do Senhor Jesus.